A sétima tarefa: questionando os mistérios. Após terminar com êxito as suas tarefas, a Vassilissa faz algumas perguntas pertinentes à Baba Yaga. Desta vez, as tarefas são as seguintes: questionar e tentar aprender mais sobre a natureza da vida, morte, vida e o seu funcionamento. Faz perguntas sobre os cavaleiros, conhecer a verdade sobre a capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem. Conhecimento em demasia pode envelhecer uma pessoa demasiado cedo. Todos nós começamos com a pergunta: quem sou eu realmente? O que faço aqui? A Yaga ensina-nos que nós somos vida, morte, vida. E que este é o nosso ciclo, que é a nossa percepção especial do feminino profundo. Na minha infância, uma das minhas tias contou-me uma lenda de família que dava pelo nome de Mulheres das Águas. Contava que, à beira de todos os lagos, vivia uma jovem com mãos de velha. A sua primeira tarefa era colocar Tuz, algo que eu posso apenas traduzir como alma ou fogo da alma, em dúzias de bonitos patos de porcelana. A sua segunda tarefa, era dar-lhe corda com a ajuda de chaves de madeira introduzidas nas costas deles. Quando a chave rodava até ao fim, esgotando a corda e os patos caíam para o lado com os corpos despedaçados, ela tinha de desempenhar a terceira tarefa: abanar o seu avental em direção às almas conforme estas se iam libertando, enxutando-as para o céu. A quarta tarefa consistia em colocar Tuz em mais uns quantos bonitos patos de porcelana e dar-lhes corda e libertá-los para a vida e por aí vai. Esta história do Tuz é uma das melhores, que exemplifica o que a mãe da vida, morte, vida, faz com o seu tempo. Psiquicamente, a mãe Nix, a Baba Yaga, as Mulheres das Águas, a Lakessabe e a Mulher Selvagem representam diversas imagens, diferentes idades, humores e aspectos da divindade Mãe Selvagem. A mistura do Tuz com as nossas próprias ideias, nas nossas próprias vidas, nas vidas dos que nos são próximos, essa é a nossa tarefa. Enxutar a alma para a sua casa é a nossa tarefa. A libertação de uma chuva de fagulhas para encher o dia e a criação de uma luz para que possamos encontrar o nosso caminho através das trevas. Essa é a nossa tarefa. A Vassilissa pergunta quem eram os cavaleiros que viu enquanto percorria o caminho que a levava ao casebre da Baba Yaga. O homem de branco montado num cavalo branco? O homem de vermelho montado num cavalo vermelho? O homem de preto montado no cavalo preto? A Yaga, como Deméter, é uma velha deusa mãe de cavalos, associada à força da égua, bem como à fertilidade. O casebre da Baba Yaga é um estábulo com os diversos cavalos coloridos e os seus cavaleiros. Estes cavalos e cavaleiros, em parelha, puxam o sol para cima e transportam-no através dos céus e à noite puxam a manta da escuridão. Mas há mais. Os cavaleiros de preto, vermelho e branco simbolizam as antigas cores conotadas com o nascimento, a vida e a morte. Estas cores também representam os antigos conceitos de origem, morte e ressurreição. O preto tem a ver com a dissolução dos próprios valores antigos, o vermelho com o sacrifício de ilusões preciosamente mantidas e o branco com a nova luz, o novo conhecimento que chega após ter vivenciado as duas situações anteriores. As antigas palavras usadas na Idade Média são negredo, preto, rubedo, vermelho e albedo, branco. Estas palavras descrevem uma alquimia que segue as pistas da mulher selvagem, a obra da mãe da vida, morte, vida. Sem os símbolos da aurora, do nascer do sol e da misteriosa escuridão, a mulher não seria quem é. Sem o renascer da esperança nos nossos corações,
Sem uma luz estável, não importa se do sol, se de uma vela, para nos fazer diferenciar entre as coisas da nossa vida, sem uma noite em que todas as coisas possam ser aliviadas, em que todas as coisas podem nascer, também nós não beneficiaríamos das nossas naturezas selvagens. As cores na história são inestimáveis, porque cada uma possui a sua essência de morte e a sua essência de vida. O preto é a cor da terra, da fertilidade, da matéria de base, onde se semeiam as nossas ideias. Mas o preto é também a cor da morte, das trevas, e o preto tem ainda uma terceira conotação. É também a cor associada ao mundo entre mundos. O espaço pertence a Dlaloba, porque o preto é a cor da origem. O preto é uma promessa de que em breve saberemos algo que não sabíamos antes. O vermelho é a cor do sacrifício, da raiva, do assassínio, do ser-se torturado e assassinado. Mas o vermelho é também a cor da vida, vibrante, de emoção dinâmica, da excitação, do eros e do desejo. É uma cor considerada como um poderoso remédio para os distúrbios psíquicos, uma cor que desperta apetites. Por todo o mundo encontramos a figura conhecida por Mãe Vermelha. Não é tão conhecida como a Mãe Preta ou a Virgem Negra, mas é a guardiã das coisas que estão a acontecer. É especialmente invocada por mulheres na hora do parto, pois todos os que deixam este mundo ou chegam a este mundo têm de atravessar o seu rio de águas vermelhas. O vermelho é a promessa de que algo que esteja para despontar ou para nascer está prestes a acontecer. O branco é a cor do novo, do puro, do imaculado. É também a cor da alma libertada do corpo, do espírito libertado do físico. É a cor do alimento essencial, o leite materno. Em contrapartida, é a cor da morte, das coisas que perderam o rubor, o vício da vitalidade, onde o branco predomina, tudo é, naquele momento, tábula rasa, como se nada houvesse escrito. O branco é a promessa de haver alimento suficiente para as coisas que começam. É a promessa que o vazio se encherá. Para além dos cavaleiros, tanto a Vassilissa como a boneca também estavam vestidas de vermelho, preto e branco. A Vassilissa e a sua boneca são o Anlagen da alquimia. Em parceria, fazem com que a Vassilissa seja uma pequena mãe da vida, morte, vida no futuro. Na história, há duas epifanias, ou entregas de vida. A vida da Vassilissa é revivificada pela boneca e pelo seu encontro com a Baba Yaga. E daí, através de todas as tarefas em que ela se torna perita. Há também duas mortes na história, a da mãe boa demais e a morte da família adotiva. Porém, vemos claramente que são mortes justas e que, em última análise, vão encher de vida a psique da jovem. Daí a importância de deixar viver e de deixar morrer. É o ritmo natural e básico que as mulheres precisam de compreender e viver. Compreender este ritmo faz diminuir o medo, já que antecipamos o futuro e os turbilhões, enchentes e vazantes que aqueles nos reservam. A boneca e a Yaga são as mães selvagens de todas as mulheres. Elas proporcionam os argutos, dons intuitivos, tanto a partir do nível pessoal quanto do divino. Reside aqui o enorme paradoxo e o ensinamento da natureza instintiva. Uma espécie de budismo dos lobos. O que é um é dois. O que é dois faz três. O que vive morrerá e o que morre renascerá. Isto é o que a Baba Yaga quer dizer quando diz conhecimento em demasia pode envelhecer uma pessoa muito cedo. Há coisas que devemos conhecer apenas em cada uma das idades e estágios das nossas vidas. Na história, saber o significado das mãos que apareciam e espremiam os óleos do milho e das sementes de papoila, essenciais em si mesmas, tanto capazes de conceder a vida como de retirá-la, é querer saber demais. A Vassilissa questiona o tema dos cavalos, mas não o das mãos. Na minha juventude, pedi à minha amiga Bulgana Robnovich, uma velha contadora de histórias do Cáucaso que vivia numa pequenina quinta russa comunitária do Minnesota, que me contasse coisas sobre Baba Yaga.
Perguntei-lhe, nomeadamente, como é que ela interpretava esta parte da história em que a Vassilissa sabe claramente que deve parar de fazer perguntas. Ela olhou-me com aquele tipo de olhar, com o sobrolho caído, como faz um cão velho, e respondeu: há pequenas coisas que, muito simplesmente, não são para se saber. Dito isso, sorriu com um ar encantador, cruzou os seus grossos tornozelos e foi tudo. Para tentar compreender o mistério do aparecimento e desaparecimento dos criados que surgiam sob a forma de mãos sem corpo, é como tentar compreender na sua globalidade a essência do divino. Avisando a Vassilissa para evitar essa pergunta, a boneca e a Iaga advertiram-na de imediato do perigo que é querer saber demais sobre a luminosidade do submundo. E foi uma atitude certa e adequada porque, embora possamos visitar esse mundo, não queremos cair no seu encantamento nem no risco de ficarmos aí aprisionados. Aqui é a de outro conjunto de ciclos que a Iaga alude, ciclos de vida feminina. Conforme a mulher os vai vivenciando, ela irá compreendendo cada vez melhor os seus ritmos femininos interiores, nomeadamente os ritmos da criatividade, do nascimento dos filhos psíquicos e até de alguns humanos, os ritmos da solidão, do divertimento, do descanso, da sexualidade e da caça. Não são precisos grandes esforços, o entendimento virá por si só. Deve aceitar-se algumas coisas como estando para lá do nosso entendimento, ainda que nos influenciem e nos enriqueçam. Na minha família, costuma dizer-se que há assuntos que só a Deus pertencem. Assim, quando se terminam estas tarefas, o legado das mães selvagens é aprofundado e os poderes intuitivos emanam tanto do lado humano como do lado espiritual da psique. Aqui temos a boneca como mestre por um lado e a Iaga pelo outro. A 8ª tarefa: andar de gatas. A Baba Yaga sente-se molestada pela bênção que a Vassilissa recebeu da sua defunta mãe e concede-lhe luz, uma assustadora caveira espetada num pau, e ordena-lhe que se vá. São as seguintes as tarefas desta parte da história: receber poder imenso para ver e influenciar outros, receber a caveira, observar os cenários da própria vida sob o efeito desta nova luz, encontrar o caminho de volta à velha família adotiva. A Baba Yaga sentiu-se molestada porque a Vassilissa recebeu uma bênção da mãe ou sentiu-se molestada pelas bênçãos em geral? Na verdade, nem uma coisa nem outra. Considerando as últimas camadas monoteístas acrescentadas a esta história, poder-se-ia pensar que aqui a história foi alterada para fazer com que a Iaga se mostrasse receosa com o facto de a Vassilissa ter sido abençoada, demonizando assim esta velha mãe selvagem, que vem, talvez, de tempos tão imemoriais como o Neolítico, com o objetivo de promover a religião cristã mais recente, desencorajando a religião mais primitiva. É possível que a palavra original usada na história pudesse ter sido alterada para bênção, para incentivar a conversão, mas penso que a essência do significado original e arquétipico ainda se verifique. A questão da bênção da mãe pode ser interpretada da seguinte forma: a Iaga não se sente molestada pela bênção em si, mas sim pelo facto de ter sido a mãe boa demais a concedê-la, a mãe boa, doce e querida da psique. Se a Iaga for fiel aos seus princípios, não desejará acercar-se muito, nem durante muito tempo, do lado demasiado conformista, demasiado modesto da natureza feminina. Embora a Iaga seja capaz de insuflar com toda a sua ternura um sopro de vida a um ratinho, percebe-se que ela prefere manter-se no seu próprio território. O seu território é o submundo da psique. O território da mãe boa demais é no mundo superior. Embora a doçura possa adequar-se ao selvagem, o selvagem dificilmente se adequará por muito tempo à doçura.
Quando as mulheres integram estas características da Yaga, deixam de admitir, sem questionar, todos os disparates, farpas, baboseiras, o que quer que fosse que se atravesse no seu caminho. Para se distanciar um pouco da bênção carinhosa da mãe boa demais, uma mulher aprende gradualmente não só a olhar, mas a fixar os olhos e a precostar e depois, progressivamente, a não admitir loucuras. Tendo então, graças às tarefas prestadas à Yaga, adquirido uma capacidade dentro de si mesma que não tivera até então, a Vassilissa recebe uma parte do poder selvagem da bruxa. Algumas mulheres receiam que este conhecimento profundo, através do instinto e da intuição, as torne imprudentes ou irrefletidas, mas esse é um receio infundado. Muito pelo contrário, a falta de intuição, a falta de sensibilidade aos ciclos ou ao facto de não seguir aquilo que se conhece, leva a escolhas que se podem revelar desfavoráveis ou até mesmo desastrosas. Esse conhecimento Yagayama leva frequentemente as mulheres a avançar passo a passo e, mais frequentemente ainda, orienta-as, transmitindo-lhes imagens claras do que está por baixo ou por trás dos motivos, das ideias, das ações e das palavras dos outros. Se a psique instintiva avisa, tem cuidado, então a mulher deve ficar atenta. Se a intuição profunda indica, faz isto, faz aquilo, segue este caminho, para agora, segue em frente, a mulher deve corrigir o seu plano tanto quanto necessário. A intuição não é para ser consultada uma vez e depois esquecida. Ela não é descartável. Deve ser consultada em todas as etapas do caminho. Quer a tarefa da mulher seja a de se confrontar com um demónio no seu interior, quer seja a tarefa a cumprir-se no mundo exterior, não importa se as preocupações e aspirações da mulher são pessoais ou globais. Antes de tudo mais, cada ação começa com o fortalecimento do espírito. Consideremos agora a caveira com a sua luz flamejante. É um símbolo associado àquilo que alguns arqueólogos da escola clássica chamavam adoração ancestral. Nas últimas versões arqueo-religiosas da história, diz que as caveiras enfiadas em paus pertencem a humanos que a Yaga matou e comeu. Mas em rituais religiosos mais antigos, onde se praticava a ligação com os ancestrais, os ossos eram considerados elementos necessários à invocação dos espíritos, sendo as caveiras os mais relevantes. Nesta ligação ancestral, acreditava-se que o conhecimento especial e intemporal dos idosos da comunidade ficaria presente nos ossos deles mesmo depois da morte. Considerava-se a caveira como sendo a redoma que albergava um remanescente poderoso da alma que partira. Remanescente este que, sendo-lhe pedido, poderia invocar durante algum tempo todo o espírito da pessoa morta, no sentido de o consultar. É fácil imaginar que o eu da alma habite a parte frontal óssea do crânio, qual catedral, com os olhos a servir de janelas, a boca a servir de porta e os ouvidos a servir de ventilação. Portanto, quando a Yaga entrega à Vassilissa uma caveira iluminada, ela está a entregar-lhe o ícone de uma mulher idosa, uma conhecedora ancestral que ela deverá carregar consigo para toda a vida. Está a iniciá-la no legado matrilinear do conhecimento, o qual perdurará inteiro e florescente nos sítios mais recônditos e acidentados da psique. Assim sendo, lá vai a Vassilissa pela escura floresta, acompanhada da sua caveira flamejante. Ela andou errante à procura da Yaga. Agora regressa à casa mais segura de si, mais determinada, caminhando em frente numa atitude confiante. Esta é a escalada da iniciação do instinto profundo. A intuição foi inserida na Vassilissa, tal como se insere uma joia no centro de uma coroa. Quando a mulher chegou a este ponto, é porque conseguiu deixar a proteção da sua própria mãe interior boa demais, é porque aprendeu a antecipar e a lidar com a adversidade do mundo exterior, de uma forma forte, ao invés de cúmplice.
Consciencializou-se do papel sombrio e inibidor que a madrasta e as filhas tinham sobre ela e da destruição que se preparavam para levar a cabo. Ela vencera as trevas, prestando atenção à sua voz interior. Enfrentara a bruxa, o que foi possível dada a sua própria natureza. Mas também a poderosa natureza selvagem. Assim, ficou capacitada para a compreensão do impressionante poder consciente, o dela e o dos outros. Acabaram-se os pensamentos do tipo tenho medo dele, ou tenho medo dela, ou tenho medo daquilo. Ela serviu a deusa velha e feia da psique, alimentou a relação, purificou a persona, manteve um pensamento lúcido. Teve a oportunidade de conhecer esta força feminina selvagem e os seus costumes. Aprendeu a diferenciar e a separar o pensamento dos sentimentos. Aprendeu a reconhecer o enorme poder selvagem no interior da sua própria psique. Aprendeu o significado da vida, morte, vida e do dão das mulheres relacionando com tudo isto. Com estas capacidades recentemente adquiridas através da Yaga, nunca mais lhe faltarão confiança e poder. Tendo recebido o legado das mães, intuição do lado humano da sua natureza e conhecimento selvagem do lado da laca sábia da psique, estará amplamente capacitada. Ela avança pela vida com os pés bem assentes, movimentando-os corretamente um atrás do outro, de forma feminina. Aglutinou todo o seu poder e vê agora o mundo e toda a sua vida através desta nova luz. Vejamos agora o que acontece quando uma mulher se comporta desta maneira.